É isso aí, rapaziada. Estamos iniciando a semana em mais um programa Canal Esportes. Pela próxima meia hora, nós vamos trazer os principais assuntos. O final de semana foi movimentado, meu amigo, no futebol. Daqui a pouco, nós vamos trazer tudo que envolve a Série B do Campeonato Brasileiro e a Série D, a quarta divisão do futebol nacional, com o Asa no sufoco, foi na pressão. No clima de muita emoção, o Asa conquistou a classificação para a quarta fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar agora o Pouso Alegre. Daqui a pouco nós vamos trazer detalhes da Série D aqui na sequência do programa, mas só posso dizer a você, telespectador, faltam 2 jogos para o Asa conquistar o acesso para a Série C para o próximo ano, tá certo? Daqui a pouco nós vamos trazer detalhes, o quadro delicado do CSA na Série B, que perdeu, tomou 4 do Sport e está cada vez mais dentro da zona de rebaixamento, e o CRB que venceu o poderoso Grêmio com 2 gols de goleiro, hein? 2 gols do Diogo Silva no último final de semana aqui em Maceió. Aqui no estúdio nós vamos conversar e temos já o prazer de anunciar a Manuela Rios, a Manu Rios, que é enfermeira, mora no Rio de Janeiro, é alagoana, mas que vai falar da sua experiência através de uma mudança de vida provocada pela corrida de rua. Circuito Arnon de Melo no final de semana, naturalmente ela será uma das atrações, participou recentemente do Ironman, vai falar dessa experiência também no Ironman e do lançamento de uma obra que tem o intuito de ajudar as pessoas, que tem um título que no mínimo provoca reações do público. A saúde de fato está doente? Daqui a pouquinho nós vamos saber esses e outros assuntos no mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, o meu, o seu, o nosso Canal Esportes. O Circuito Arnon de Melo será realizado, na verdade, começa e será encerrado também no final de semana, né? O primeiro evento que a TV Mar Canal 525 e os veículos da organização Arnon de Melo estão promovendo de uma maneira ampla para a corrida de rua, tá? Na modalidade corrida de rua. E quando se trata de corrida de rua, todos nós falamos aqui também já em vários momentos de situações de superação. E essa será também dentro de tantas atrações que a TV Mar e a organização Arnon de Melo têm colocado para o público em 2022, uma das principais atrações, o Circuito Arnon de Melo, primeira edição, já que nos próximos anos a ideia é a continuidade do circuito, deve reunir mais de 1.000 pessoas no próximo final de semana na praia de Pajuçara, com percursos de 5 e 10 quilômetros. Você vai agora também saber um pouco mais do que representa a corrida de rua nessa longa série de situações que nós estamos trazendo para poder falar desde a preparação adequada para a corrida de rua, mas também tudo que a corrida de rua proporciona. Nós temos o prazer de receber aqui no estúdio a alagoana Manuela Rios, ela que é enfermeira e atleta, participou na semana passada do Ironman, uma competição internacional que tem também sua etapa aqui em Maceió no calendário e que fala exatamente dessa sua mudança de vida e o que a corrida de rua trouxe de resgate desse prazer pela vida para ela. Manuela, Manu, seja bem-vinda aqui no estúdio. Tudo bom? Obrigada, Anderlan. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui, ainda mais para falar de esporte, que é algo que eu amo. Pois é, você mora no Rio de Janeiro, né? Moro no Quanto Rio tempo? há 18 anos. 18 anos. Foi por lá que descobriu o prazer mesmo pela corrida de rua? Como foi que tudo começou, Manu? Então, Anderlan, eu sempre fui atleta, mas não de corrida, né? Minha época de escola, eu sempre competi como ginasta e dava minhas corridinhas na orla de Maceió. Certo. Mas quando eu fui para o Rio, a vida corrida, a profissão, a gente vai deixando de lado, entrando nesse modo automático da vida corrida, da vida moderna, né? Mas lá eu comecei a frequentar uma assessoria de treinamento funcional na praia, certo, que aqui em Maceió também já tem bastante, né? E comecei a dar algumas corridinhas, mas sem nenhuma pretensão, só para realmente melhorar a minha qualidade de vida. E fui me apaixonando pela corrida e aquela cachaçinha, né? A gente começa a correr 1, correr 2, correr 3, 5, 10, 20, 30 e vai, aí não tem limites. Aí hoje você é ultramaratonista, né? Hoje eu sou ultramaratonista, eu comecei na corrida de rua, né? Então, corri meia maratona, corri maratona e depois eu fui para a corrida de montanha, que Olha também só. foi uma modalidade que eu descobri, que eu me apaixonei e que também me permitiu conhecer vários lugares, porque o esporte tem disso, a gente aproveita a deixa de uma prova para conhecer outros lugares. E são situações de fato
que, por exemplo, uma prova como essa, como o Ironman, você passar mais de 6 horas, que foi o tempo que você realmente conseguiu atingir para concluir, por ser uma primeira prova nesse perfil, eu diria que você traz uma bagagem também de histórias muito grande, de situações que você viveu, que você viu, né, que estava ali ao lado de outros competidores também presenciando e com um olhar totalmente diferente, né? Traz uma bagagem muito grande, né, Manu? Sim, sim, com certeza. Eu falo que tudo que eu aprendo no esporte eu levo para a vida, né? Porque a resiliência, superar as adversidades, tudo isso a gente leva para a vida da gente. O espírito coletivo também, com certeza, né? A gente não é um esporte individual, né? Ao contrário do que as pessoas acham que a corrida, que o triatlo é um esporte individual, muito pelo contrário. É um esporte coletivo. Tanto porque na fase de treinamento você tem o suporte de toda uma equipe, né? Os colegas, os treinadores, e durante a prova de se ajudar, de um dar força para o outro, até me arrepio, porque nessa prova eu tive vários momentos de ajudar e ser ajudada também. Que massa, cara, isso é muito legal. Manu, a corrida de rua mudou a tua vida de fato? Com certeza. A corrida de rua, eu comecei com ela, né? E a gente tem que se movimentar, o nosso corpo foi feito para se movimentar. E eu acho que a corrida é o esporte mais democrático que a gente tem. Você não precisa de nenhum equipamento ultra especial, né? Óbvio, tem tênis caríssimos, mas tem tênis super acessíveis. Então, você só precisa realmente do teu corpo. De sair de casa, caminhar, você não precisa correr o tempo inteiro, você pode começar caminhando, intercalar com corrida, se juntar a um grupo onde as pessoas vão se ajudar, ter um profissional que vai acompanhar o teu treino. Então, a corrida é o esporte mais democrático que tem. Sem dúvida. Então, você só precisa sair de casa e se movimentar. E você aproveitou essa também estada aqui em Maceió para poder também lançar uma obra, né? Uma obra que será lançada com o intuito mesmo de dar essa contribuição de todas essas suas histórias, do que você já viveu participando de provas, das mais diversas modalidades na corrida, mas também trazer essa história para o lado positivo e continuar incentivando pessoas a viver o que você tem vivido hoje. A prova recebe, a obra recebe o nome bem chamativo, né? Eu diria que começa com o contraditório, um dos princípios básicos também para uma boa oratória. Quando se fala, por exemplo, em falar bem em público, uma das coisas mais importantes a se colocar é quando você começa um discurso trazendo realmente o contraditório. E quando você fala a saúde está doente, naturalmente traz uma ideia contraditória para as pessoas. Por que o nome desse título nessa primeira obra? É a primeira, né, que você está lançando? Sim, sim. Parabéns inicialmente. Viu? Obrigada. A saúde está doente é uma provocação. Ela tem realmente o intuito de provocar. Porque como profissional de saúde há 20 anos, a realidade que eu vejo na minha rotina do dia a dia realmente é algo muito preocupante. Porque a maior parte das vezes os profissionais de saúde negligenciam a sua própria saúde em prol de dedicar 24 horas do seu dia ao outro. Então eu pergunto, né? Como você cuida do outro se você não consegue nem cuidar de você? Então realmente é um título provocativo para instigar não só profissionais de saúde, tá? Eu falo que é um livro para todo mundo porque eu acho que, principalmente com a pandemia, todo mundo busca por mais qualidade de vida. Mas com a minha realidade de 20 anos de experiência, eu acabo contextualizando com esse recorte de 20 anos de profissão. O que é que você conseguiu trazer para a sua vida nessa linha de resiliência que você colocou em equilíbrio mesmo, né, em estar bem com você mesmo, a ideia de ter tempo para treinar e ter tempo para cuidar da vida das pessoas? O que é que você consegue fazer nesse paralelo para dar um resumo também do que é a sua obra? Sim, Ederlan. Eu falo que a vida é feita de escolhas e por muitas vezes as pessoas falam que, enfim, para você é muito fácil, mas eu fiz escolhas na minha vida. Eu escolhi ter um único emprego, algo que a gente sabe que não é comum com profissionais de saúde, né? A maioria dos profissionais tem mais de um emprego, pulam de hospital em hospital. Então, eu escolhi ter um único emprego, ter o ônus de ganhar pouco, de ganhar menos, pouco não, ganhar menos, sim, mas ter mais qualidade de vida. Então, hoje eu tenho tempo para treinar, porque qualidade de vida para mim é um valor inegociável. Eu não abro mão, porque eu já perdi minha saúde. Eu já tive momentos de perder a minha saúde. Então, isso foi que abriu os meus olhos para que, se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Uma capa muito bonita, por sinal, né? Você observa que não precisa de tanto floreio, né, para você levar uma informação de uma maneira leve.
É uma capa bonita, muito bem elaborada. O prefácio escrito aí também por Joel J, né? Participando aí dessa obra, a primeira obra da Manuela Rios. E como sair da exaustão para uma vida com mais qualidade, né? Muito bonita a capa, por sinal, volto a dizer, viu, Manuela? Tudo muito bem pensado, né? Quanto tempo demorou, por exemplo, para finalizar essa obra? Então, esse foi mais um desafio, porque, na verdade, esse livro foi escrito num desafio proposto pelo Joel J. E eu escrevi esse livro em 5 dias. 5 dias? Quantas páginas? 200 páginas. Ou seja, um nível de inspiração enorme, né? Para poder fechar uma obra como essa em 5 dias, 200 páginas. Isso também mostra e reforça tudo isso que você está colocando com muita verdade, né, Manu, aqui, quando você disse que prefere ter qualidade de vida. Se fosse uma profissional envolvida em 2, 3 empregos, você não teria em 5 dias terminado 200 páginas, não. Não mesmo. Não daria, né? Você precisa de tempo para isso, né? Sim, sim. Mas está de férias aqui em Maceió? Fala um pouquinho dessa sua visita. Estou de férias, né? Vim para cá. O principal objetivo era o Ironman, que eu já estava inscrita desde 2020, e aí com a pandemia foi adiada. Fotos bacanas essas, né? E aí, com o livro na mão, como o livro ficou pronto em finalzinho de julho, começo de julho, eu falei, opa, vou então aproveitar para lançar na minha cidade, né? Na minha terra, que para mim é um orgulho enorme. Então, vou lançar amanhã, lá na sede do Conselho Regional de Enfermagem, no Farol, na Moreira e Silva, e também vou estar palestrando no Tracto Show, dia 18. Ah, que bom, cara. Maravilha. Quer dizer que você vai participar também desse mega evento aqui em Maceió, né? Sim. Que legal. Aproveita o combo. Isso vai dar um plus, né, também no teu currículo, né, para uma sequência, né, que você agora não tem mais como regredir, né? Sim. É claro que você vai precisar continuar correndo para poder manter a sua saúde em todos os aspectos. Eu não estou falando somente da imagem física, estou falando da saúde mental mesmo. Mas você, pelo que eu vi aqui, já rodou bastante, né? Inclusive fora do país, né? Participando de provas fora do país, né, Manu? Eu já cheguei a fazer uma prova de 100 quilômetros no entorno do Mont Blanc, lá na França. Isso na aí. corrida de montanha, né? Sim. Maratona do Rio, essa aí, ó. Qual o momento de dificuldade, por exemplo, dessa prova que você precisou percorrer 100 quilômetros? Olha, Vinderlan, eu falo que nessas corridas de longa distância, a gente experimenta todos os sentimentos que um ser humano é capaz de sentir. Entendo. E isso nos ensina muito sobre inteligência emocional, sobre controlar nossas emoções, sobre o que a gente faz com aquilo que a gente sente. Porque, na verdade, a gente controla pouquíssimas coisas nessa vida, né? Mas a gente controla como a gente vai reagir a elas. Por isso que eu falo que tudo que o esporte me ensinou, eu levei para a vida. Sim. E no começo da pandemia eu tive internada por um outro motivo, por uma outra causa que não foi Covid. Eu fiquei 15 dias internada e o médico foi muito claro em falar. Ele falou, você se recuperou bem por conta não só do seu condicionamento cardiorrespiratório, mas pela sua tolerância ao sofrimento. Então, quando as pessoas falam, isso é loucura, mas é uma loucura que salvou a minha vida. Ou seja, essa tolerância ao sofrimento é como se você estivesse exercitando também a tua capacidade em não desistir, né? Porque existe aquela questão do conflito, né? Tem dia que você também não está tão disposta para correr, antes que se venda a ideia, eu tenho certeza, é melhor até a Manu falar sobre isso, para não achar que estou tentando desconstruir uma coisa tão bacana que a vida trouxe para ela, que é o encontro exatamente com a corrida de rua. Mas tem dia que a pessoa não está, de fato, com aquela disposição para correr. Então fica aquele diálogo interno, né? Ah, você não vai conseguir, deixa para treinar amanhã, né? Você vai parar, para, mulher, né? Ah, tô sentindo a dorzinha no joelho. Não força não, porque senão vai machucar. Então, essas coisas que muitas vezes servem para poder desencorajar. E aí é onde entra a força, né? Sim. No lado mental, para você continuar, para prosseguir. E em provas como essa, tenho certeza que você também teve que enfrentar esse tipo de desafio dos 100 quilômetros, por exemplo. Poxa, 100 quilômetros, só atingi 20 agora, falta 80, né? Falta muita coisa. Meu Deus, será que eu vou conseguir? É por aí, Manu? Tudo é mentalidade, né? E até nisso, né, da questão das dores, de você perceber como o seu corpo funciona, quando você se conhece, quando você conhece como o seu corpo funciona, você sabe quando é uma desculpa para não ir ou quando realmente você precisa respeitar. Eu trabalho como plantonista à noite. Então, vários momentos eu chego do plantão cansada, e aí eu falo, é aquela desculpa para não ir treinar. Tem dia que realmente é uma desculpa, mas tem dia que eu também respeito e falo, não, realmente foi puxado
eu preciso descansar o meu corpo. Então, é uma linha tênue, que Muito, você precisa estar muito em auto-observação. É verdade, eu acho que a atenção, a percepção também é muito importante. As reações até do próprio corpo, para poder cravar, né, o que é verdade ou o que é desculpa nessa situação. E você tem lições todo dia nessa tua atividade, né? Todos os dias você tem. Não estou falando só no esporte, não, né? O fato também de estar lidando ali com a vida, né? Cuidando da saúde das pessoas, eu acho que te dá vitórias e derrotas muitas vezes, né? Também, né? Com certeza. Quando um paciente não resiste, por exemplo, você fica, não é? Isso é uma outra coisa, né? Porque a gente se prepara para lidar com a vida. A gente nunca está preparado para lidar com a morte. É verdade. Né? É um assunto que extrapola o esporte, mas que a gente também, com a mentalidade que o esporte dá para gente, isso também ensina, ajuda no dia a dia, que nem sempre é... A tentar entender um pouco mais, né, a coisa, Exatamente. né? Manu, vamos falar um pouquinho do circuito Arnon de Melo. Estará presente? Será uma das atrações também no final de semana? Então, eu fui meio pega de surpresa e, infelizmente, eu tô voltando pro Rio sábado. Ah, rapaz, que pena. Pensei que você faria parte dessa equipe aí que nós vamos preparar de atrações para o evento, rapaz. Se eu tivesse aqui, com certeza eu iria. Né? 5, 10 quilômetros. Qual é o conselho? Você que já correu provas de 100 quilômetros, ultramaratonista, para quem vai fazer um primeiro desafio de corrida numa prova como essa, de 5 e de 10 quilômetros. Muitos podem achar que são poucos quilômetros, cada um sabe o fardo que carrega. Outros podem achar que é uma eternidade, 5 quilômetros. O que é que você poderia falar para aquele telespectador que vai participar do circuito Arnon de Melo com pouquíssimas vagas já para o próximo final de semana? O conselho que eu dou é principalmente se divertir. O esporte, ele também nos leva para um lugar lá da nossa infância de diversão. Então, divirta-se. Se você cansar, caminha, mas não para. Você vai sentir, se entrega a energia de tantas pessoas que vão estar ali passando pelo mesmo desafio que você ou pelas pessoas que vão estar torcendo por você. Sejam amigos, seja família, sejam outros moradores e visitantes da cidade que vão estar por aí. Então, divirta-se. Se entrega à emoção, se entrega ao desafio e divirta-se. É o principal conselho que eu dou. E aí é aquela coisa, não é obrigado a fazer os 5 quilômetros correndo ou trotando de repente, né? Se conseguir, ótimo, né, Manu? Se conseguir, ótimo. Se você está treinado para isso, se é uma pessoa que está indo para se desafiar por um tempo melhor, ótimo. Mas se é a sua primeira vez e você está começando a correr, só não para. Caminha, corre, cansou, caminha um pouquinho, mas não para. É bom, né? Bom, Manu Rios, que prazer recebê-la, tá? Volte outras vezes aqui. Enorme, eu que agradeço. Na próxima vez, vamos combinar o seguinte, você já está intimada, você volta quando para Maceió? Para Maceió, não sei ainda, talvez final do ano. Final do ano, talvez. Eu quero uma outra obra também. Eu quero uma outra obra. Ai, entendeu? meu Deus. Vamos intimar. Não sei se está na sua programação, mas eu gosto de intimar, sabe? Provocar. E como eu sei que você gosta de enfrentar desafios, você vai lembrar, poxa, aquele apresentador gordinho lá do programa de esporte, ele colocou aqui, me intimou a fazer uma outra obra no final do ano. Então eu vou te desafiar também. Ah, não manda eu correr, não manda eu correr. Não corta a minha buchada, a minha rabada no final de semana, por favor. Vamos correr 5 quilômetros aí, ó. Eu vou pro dezembro. Eu vou pro dezembro. Pronto, eu vou pro circuito Arnon de Melo, vou concluir os 5 quilômetros andando, claro, mas em dezembro eu prometo que já vou começar pelo menos a fazer 5 quilômetros trotando. Prometo. Fechado. Vou cobrar. Posso cobrar também um livro? Calma aí. Quando você vier no final do ano, tenho certeza que a nossa Patrícia, né, o Maiorano também é um amigo nosso, né? Pode também já bater na porta para poder voltar. Vamos desafiar aqui. O Maiorano também. Rapaz, o Maiorano tá bom de fala, tá igual a mim. De boca ele tá bom. Deixa eu falar uma coisa, você tem metas ainda ao final do ano de provas internacionais, Manu? Só para poder encerrar a sua participação. Por hora eu ainda não tenho nada programado, mas já estamos querendo aí mais desafios. Imagino. Parabéns por ter concluído o Ironman, tá? Acho que muitos largaram com esse sonho, mas poucos conseguiram passar a linha de chegada, né? Então, você conseguiu, parabéns, tá certo? Obrigada. E continua, tá, Manu, fazendo esse papel, porque, de qualquer forma, mesmo que as pessoas elas não cheguem para ti
para dizer assim, olha, Manu, eu acompanho muito a tua vida, eu sou muito fã do que você publica, mas fique certa que você tem um papel importante, é exemplo para muitas pessoas. Sim, como profissional de saúde, eu acho que é obrigação, né? Vamos deixar um pouquinho de ser profissional de doença e passar a ser profissional de saúde de verdade. Isso é muito bom. Bom, depois da participação da Manu Rios, ela que é ultramaratonista aqui no programa Canal Esportes, falando de suas grandes, né, metas atingidas, né, não só com corrida de rua, como ultramaratonista, prova na França, prova em outros locais do mundo também, corrida de montanha, cara, que a corrida de montanha, ela exige muito mais no aspecto físico do que uma corrida normal em um asfalto, viu, gente? Subida, descida, tem que estar com o joelhinho em dia. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, tem muitos outros assuntos para poder colocar em evidência aqui no Canal Esportes. E não esqueça, hein? Domingo tem Circuito Arnon de Melo. Eu estarei por lá esperando vocês com um percurso de 5 e 10 quilômetros na aula de Pajuçara. Até daqui a pouco para a sequência do programa Canal Esportes.